Olá, bom dia, pessoal do segundo ano, professor Rogério. Vamos fazer mais uma aula hoje, certo? Posso ser que o vídeo esteve um pouquinho atrasado em relação à minha fala, tá bom? Mas é comum, por causa do programa aqui, não tá muito legal, certo? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa aula da semana passada. Hoje a gente vai continuar falando sobre o átomo e suas partículas, certo? Vamos continuar falando sobre as partículas atômicas. A gente encerra esse assunto hoje. Só lembrando aqui, na verdade encerra na próxima aula, né, que a gente faz a correção. Só lembrando aqui, só voltando aqui um pouquinho, eu coloquei aqui para vocês 3 átomos, certo? O ferro, o oxigênio e o hidrogênio. Átomo neutro, todos são neutros, certo? Porque não tem nenhum sinal aqui depois dele. Todos são átomos neutros. O que quer dizer isso? Tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. E aqui nós temos 3 cátions. Por que cátions? São átomos que perderam ou ganharam. Íons, são íons, né? Átomos que perderam ou ganharam elétrons. No caso aqui são cátions. Por que são cátions? Porque eles perderam ou ganharam elétrons. Lembra que ficou aquela duvidazinha na última aula? Mas toda vez que o átomo ficar positivo, é porque ele está perdendo elétron, certo? Está positivo, está perdendo elétron. No caso do sódio, positivo, perdeu um elétron. Magnésio, botei 2 mais aqui, mas é só um, viu? Positivo, perdeu elétron. E alumínio, positivo, perdeu 3 elétrons, tá vendo? Quando tiver a quantidade de elétrons perdidos, ele diz aqui. E aqui são elementos, íons também, e no caso, ganharam elétrons, são ânions, são negativos. Brômio, ganhou 1 elétron, desculpa, então está ganhando mais carga negativa. O enxofre ganhou 2 elétrons, 2 cargas negativas, por isso que ele está negativo. E o sódio, o nitrogênio, ganhou 3 elétrons. Então ele tem 3 elétrons a mais que prótons, ou seja, 3 cargas negativas a mais do que 3 cargas positivas, certo? Então toda vez que o átomo perder elétron, ele fica positivo, porque está perdendo carga negativa, está ficando com mais positivo. Toda vez que ele ganhar elétron, ele está ficando negativo, porque fica com mais cargas negativas em relação às positivas. Então o próton não sai, o neutro também não. Quem sai é o elétron, ou entra no átomo, né? Pronto, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre massa atômica, número de massa atômica. É muito simples. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons do núcleo de um átomo, medida em unidade de massa atômica, representado por UMA, unidade de massa atômica, ou simplesmente U, certo? Unidade de massa atômica. A massa atômica, como já coloquei aí, é a quantidade de prótons e nêutrons. Então, quem define a massa atômica é o núcleo. Por quê, professor? O núcleo tem o quê? Prótons e nêutrons. O núcleo não tem elétron, então o núcleo tem prótons e nêutrons. Isso quer dizer que quem define a massa atômica é o núcleo, certo? Por que o elétron não tem nada a ver com massa atômica? Um átomo pode ter não sei quantos elétrons, mas não influencia na massa atômica, porque o elétron é leve, é muito desprezível sua massa, certo? Então ele não conta para a massa atômica. Só quem conta para a massa é próton e nêutron. Então quando for definir a massa de um átomo, não some elétron, tá bom? Um átomo pode ter 10 prótons, 15 nêutrons e 20 elétrons. Não conte o elétron para a massa dele não, tá bom? Só quem define a massa são os prótons e os nêutrons, que estão no núcleo. Então, quem define a massa atômica de um elemento é o núcleo, certo? A eletrosfera não. A eletrosfera vai resolver o quê? A questão energética, né? Um átomo de energia. Aqui eu coloquei uma tabela periódica para vocês, para a gente dar uma olhadinha aqui em alguns elementos, né, da tabela periódica. Aqui, todos os elementos neutros, porque a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. O elemento é sempre composto pelo símbolo dele. Hidrogênio, alguns têm duas letras. A primeira vai ser sempre maiúscula, a segunda minúscula, certo? Que eu falei na última aula. Então, o hidrogênio, o potássio, nem sempre é com a inicial da letra na nossa língua, porque não é na nossa língua, certo? Em latim. O estrôncio, o cálcio, todos têm, esses aqui, ó, todos têm 2 letras. Então a primeira maiúscula, a segunda minúscula, certo?
Se já tiver uma letra, como vanádio aqui, só tem a primeira letra, a única letra é sempre maiúscula. Em cima, o número de cima, esse 3, esse 1, esse 3, esse 11, tá vendo? 19, 37. Esse número de cima é o número atômico que a gente falou nas aulas anteriores aí, a quantidade de prótons. Número atômico, quantidade de prótons, viu? Tá em cima na tabela. E aqui embaixo vem a massa, o que a gente tá falando agora. Tá vendo? Não precisa você calcular a massa. Só você olhar na tabela periódica que a massa está aqui embaixo, 9.0, 24.3, 40.1. Você pode até aproximar, 40.1 permite 40, certo? 6.9 do lítio, 7. Não tem problema, certo? Pode aproximar. 132,9 é 133. Então a massa atômica vem aqui, ó, na parte de baixo do elemento na tabela. A massa atômica na tabela vem aqui embaixo e o número atômico aqui em cima. Esses números do lado aqui é a distribuição eletrônica, é a quantidade de elétrons. Se você somar aqui, ó, vai dar a mesma quantidade de prótons, por isso que o átomo é neutro. Então, 2892. 2892 quer dizer que o cálcio tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 8 na terceira e 2 na quarta. Então, teve um aluno que me perguntou, não lembro, foi Bruno, na última aula, no exercício que a gente corrigiu. Como é que define quem perde e quem ganha? Todos os elementos que tiverem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio, ele tende a perder esse elétron, certo? Então ele fica positivo, vira cátion. Todos os outros que tem 5, 6 e 7 elétrons na última camada tendem a ganhar. Então, aqui eu não coloquei nenhum, infelizmente. Acabei não deixando nenhum aqui. Eu só peguei essa parte da tabela. Mas do outro lado da tabela tem um monte de elemento que tem 5, 6, 7 ou 8 elétrons na última camada, então ele ganha, certo? Vai ficar com 8. Então fica negativo, certo? Ele atrai elétrons. Esses aqui têm tendência a doar, certo? Aqui, ó, o cálcio doa 2, o estrôncio 2, o rubídio 1, tá tudo aqui. Mas vamos lá. Interessante que na tabela vem assim, ó. É bom vocês lembrarem que na tabela vem o número atômico em cima, que é a quantidade de prótons, e a massa embaixo. Porque fora da tabela, aqui, ó, quando vier o elemento fora da tabela é o contrário. O número atômico vem embaixo e a massa vem em cima, tá vendo? Ah, professor, vou confundir isso. Não confundi não, sabe por quê? A massa sempre é maior. O maior número é a massa, pronto. O maior número aí na tabela vai ser a massa, tá bom? Por que o maior número é a massa? Porque é a quantidade de prótons, que é o número atômico, mais nêutrons, então é sempre maior. Faz essa confusão mesmo que, ó, em cima, vamos lá aqui primeiro. O número atômico, a massa atômica embaixo, tá vendo? 55,84, o símbolo do elemento, e o número atômico aqui, 26. E aqui é a distribuição eletrônica, são os elétrons, 2, 8, 14, 2. Dá 26 também, por isso que ele é neutro. Aí, fora da tabela periódica, quando vier fora da tabela periódica o elemento, escrevendo aqui esse elemento, não colocou dentro da tabela não, a tabela é só para representar, mas botou fora da tabela, ele vem assim, ó, 32 em cima e 16 embaixo, no caso do enxofre, tá vendo? O enxofre, o número atômico dele é 16, na tabela ele viria aqui em cima, mas aqui a massa dele é 32, tinha que vir embaixo. Mas nesse caso, quando vier fora da tabela periódica, você faz dessa forma, tá bom? Eu vou colocar no exercício assim que vocês vão... Quero que vocês aprendam que fora da tabela vem assim e dentro da tabela é o contrário, certo? Para você não confundir, como eu falei, sempre o maior é a massa, tá bom? Então 32 é a massa, 16 é o número atômico, viu? Quantidade de prótons. Então tá, o número atômico, a massa atômica a gente não vai calcular porque a tabela já dá, certo? A tabela periódica já dá aí, ó, tá aí embaixo para vocês olharem. Mas aí eu coloquei aqui umas questões só para a gente entender um pouquinho. Um átomo é constituído por 28 elétrons. Vamos lá, vamos responder isso aí. Um átomo é constituído por 28 elétrons. Deixa eu colocar aqui, ó. Elétrons igual a 28, certo? E possui número de massa igual a 50. Massa igual a 50. Qual é o número atômico e o seu número de nêutrons? Número atômico e nêutrons.
Vamos lá. Só lembrando que esse número atômico aqui, galera, é a quantidade de prótons. Desculpa aí, viu? Prótons. Então, o que é um número atômico? É a quantidade de prótons. Não esqueça disso, eu falei isso na primeira aula. Então, o elemento tem 28 elétrons, 50 de massa, e o número atômico dele está pedindo, e a quantidade de nêutrons. Como é que eu vou saber isso, professor? Como é que você sabe isso? Aqui, ó, o átomo é neutro, certo? Se ele tem 28 elétrons, obrigatoriamente ele tem que ter quantos prótons para ser neutro? 28, certo? 28 prótons. O número atômico dele, então, é 28. Se é um átomo neutro, ele tem que ter 28, a mesma quantidade de elétrons, né? Se ele tem 28 elétrons, 28 prótons também. E nêutrons? Ô professor, como é que você vai saber esse neutro? Qual é a fórmula que eu coloquei aqui da massa? A massa não é P, não é isso aqui? Prótons mais nêutrons? Vamos lá para ela. A massa é isso aqui, certo? Então, eu já tenho um valor de massa. Já tenho aqui a massa, 50. O problema já deu a massa. Então, é 50 é igual... Eu já tenho prótons? Tenho, tá aqui. Acabei de achar, né? Que eu vi que o átomo é neutro, então tem 28. É igual a 28 mais nêutrons. Eu já tenho nêutrons? Não tenho, é o número que eu quero, né? Deixa parênteses aqui. Como é que vai dar isso aí? Lembra que essa contazinha a gente passa para cá, o 28 a gente passa para o primeiro membro, diminuindo, ele estava positivo, então fica 50 menos 28. Aí eu vou definir a quantidade de N, certo? Quanto é 50 menos 28? 50 menos 28 vai dar 22, certo? N é igual a 22. Pronto. Então nós temos 22 nêutrons. É isso mesmo? É 22. 22 nêutrons, 28 prótons, que é o número atômico, 50 de massa, certo? Se você, para verificar se é isso mesmo, se nêutrons é isso mesmo e prótons também, é só você 28 mais 22 dá quanto? 50. Então a massa é 50 mesmo, tá vendo? Então o nêutron é 50 mesmo. Então você achou a quantidade de nêutrons. Entenderam aí, galera? Entenderam bem aí? Só me deu dois valores, o elétron e a massa. Mas como você sabe que o átomo é neutro, então a mesma quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons, que é um número atômico, certo? Mais um aqui que eu coloquei. Em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que seu número de prótons é igual a... É simples demais. Se um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que seu número de prótons é prótons. Então vamos botar aqui elétrons. Vou botar só um E, viu? Elétron é igual a 40, é 55, é 40, né? Esse átomo, obrigatoriamente, ele vai ter quantos prótons? Se é um átomo neutro, 40 também, certo? Então, um átomo que apresenta 40 elétrons tem 40 prótons. Agora, se falasse assim, o átomo apresenta 40 elétrons, aí ele passou por uma reação e ele virou, aí ele ganhou 2. Quantos prótons ele tem, quantos elétrons? Aí ele teria 42 elétrons, que ele ganhou 2, e 40 prótons, certo? Mas, fora isso, ele tem 40 prótons e 40 elétrons, certo? Um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons. Podemos afirmar que seu número de prótons é igual a 40 também, certo? O de nêutron é igual a 65. Qual seria a massa desse átomo? Massa é igual a prótons mais nêutrons. Isso quer dizer... Desculpa aí. Isso quer dizer que próton 40 mais 65. 105. Pronto. Essa é a massa do átomo. Tá bom? 105,1. Nem pediu aqui, mas eu coloquei. Vamos lá para mais um aqui para vocês aprenderem bem. Pronto. Aqui tem um que... daquela forma que eu falei para vocês. O 80 ficou bem longe aqui, mas ele é aqui embaixo, viu, galera? Ele tem que ser aqui embaixo, viu? Embaixo do 200. Ficou longe aqui porque não consegui configurar aqui, certo? Aqui é o mercúrio, GH, desculpa, mercúrio.
Como seria isso aí? 200. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem, respectivamente, no átomo de mercúrio. Você está pedindo o número de prótons, respectivamente, ó, próton, você vai ter que saber próton, você vai ter que saber nêutron, e você vai ter que saber elétron. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Quando vier, aqui está fora da tabela, vem o contrário. Vem um número que era embaixo na tabela em cima e o número que era em cima na tabela embaixo. O maior é sempre massa, que eu falei para vocês, certo? Então, se o maior é sempre massa, o menor é o número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons. Pronto. Desculpa. 80 prótons. Então, esse átomo tem 80 prótons. Não disse que não me falou, só me deu esses valores aqui, ó. Eu sei que ele tem 80 prótons. Se ele não tem um sinalzinho aqui, ó, nem mais nem menos, eu quero dizer então que esse átomo aqui, já vou logo para o elétron, tem 80 elétrons, certo? E para definir essa quantidade, se é um átomo neutro, é 80 prótons e 80 elétrons, certo? Para eu definir essa quantidade de nêutrons aí, como é que eu faço? Eu vou pegar a massa, lembra a forma de massa? De novo. A massa não é assim. A massa não é prótons mais nêutrons. Então vamos lá. Se eu já tenho a massa, é 200. 200, esse número de cima aqui é a massa, certo? 200 é igual a prótons que eu já tenho, já 80, menos, mais nêutrons que eu não tenho. Então um valor desconhecido é N, certo? Nesse caso aí, eu vou ter 200, vai passar 80 diminuindo, né? Tava positivo, vai ser igual a N. O número que sobra lá. 200 menos 80, parece que é 120, né? Pronto, 121. Então esse átomo aí, ele vai ter 80 prótons, certo? 120 nêutrons. Ou desculpa, gente, não é U não. É quando você acha a massa atômica, né? Lá que você está conseguindo a quantidade de nêutrons. Então é U. 120 nêutrons, 80 elétrons e 80 prótons. Correto? Vamos mais um aqui. Eu acho que eu coloquei questões demais aí, viu? O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Fácil. Número atômico. Número atômico, vocês aprenderam que é a quantidade de prótons, né? O número atômico, a quantidade de prótons. Deixa eu colocar dentro do parênteses de novo para vocês nunca esquecerem. Então, já estou dizendo que 83 prótons. Então, o número atômico é 83. Você já tem 50% da resposta. Vale, esse 10 você já tinha 5, tá? Já passava. E está perguntando aqui o número de massa desse átomo. A massa. Aí já complica mais, né? Porque não é que complica? Porque você tem alguns valores, mas não complica, porque a massa não é P mais N. Então você tem aqui simplesmente 83, que é prótons, mais N, que é 126 nêutrons. Aí tem aluno que chega aqui, vai tudo para acertar, aí erra a soma, né? Aí acaba perdendo na prova. Vamos somar, né? 126 mais 83. 120 dá 209. Acho que é 209. Agora aqui sim, você coloca U, certo? 209 U. É isso mesmo, 209 U. Pronto. Vamos aqui para esse. Pronto. Esse aqui é um caso que eu gostaria bastante de explicar para vocês. Quantos prótons, elétrons e nêutrons tem o íon? Ó, repare que é íon, não é mais átomo neutro, certo? É íon. Por que é íon? Ele perdeu ou ganhou elétron. No caso aqui, o enxofre perdeu 3. Ou ganhou 3? Ganhou 3, né? Ganhou 3 elétrons. 3 menos, tá vendo? 3 elétrons ele ganhou. Então vamos lá. Prótons é igual elétrons. Não, pediu elétrons é igual. Depois nêutrons é igual. Vamos lá. 23 aqui é o número de massa, sempre o maior. E 11 é o número atômico, o número de
prótons. Então eu já tenho prótons. Pronto. Eu sei que esse enxofre tem 11 prótons, certo? Eu já sei que ele tem 11 prótons. Aí, se ele fosse um átomo neutro, ele teria também 11 elétrons. Mas ele não é um átomo neutro. Ele ganhou 3 elétrons. Se ele ganhou 3 elétrons, ele tinha 11 mais 3. Ele passou a ter quantos? 14. Então, ele tem 14 elétrons, certo? Tinha 11, a mesma quantidade de prótons. Aí aconteceu uma reação com ele que ele foi e ganhou 3. Ganhou 3 elétrons. Quando ele ganhou 3, ficou com 14 elétrons, tá vendo? Então tem mais cargas negativas. Mais cargas, por isso que ele é negativo. Em 3 ainda. Entenderam aí, galera? Agora o neutro. Como é que eu consigo a quantidade de neutro? Mesma coisa. Neutro não é. Isso mesmo. Não é massa. Eu vou pegar a massa. Que eu falo isso aqui. Pronto. Sempre essa mesma fórmula, certo? Aí eu vou pegar a massa, eu já tenho 23, é igual a, eu já tenho próton, tenho 11, eu já tenho neutro, não, mais N, eu não tenho neutro, então eu vou lá para 23, o 11 passa para lá diminuindo, é igual a N, e esse valor aí, 23 menos 11, 12, pronto. Quantos nêutrons tem? 12. 11 prótons, 14 elétrons e 12 nêutrons. Por que ele tem 14 elétrons? Porque ele ganhou 3, né? Por isso que ele está negativo aqui, ó. Ganhou 3. Mas isso aqui para a gente, né, fechar com chave de ouro aí. Esse elemento aqui, até esqueci o nome dele agora. Mas vamos lá, ele ganhou ou perdeu 3 elétrons, tá mais, se é mais, ele perdeu, certo? Ele perdeu 3 elétrons, se ele perdeu 3 elétrons, ele tem mais prótons, certo? Então, prótons, quantos prótons ele vai ter? Quantos elétrons? Quantos nêutrons? Prótons, eu já vou dizer que ele tem 21, certo? Aqui, 21 é o número atômico. Elétrons, ele teria 21. Só que ele, aconteceu o que? Esse elemento aí, ele perdeu 3 elétrons, por isso que ele está positivo. Ele perdeu 3 elétrons, tá negativo. Lembra que o outro ganhou, tá positivo. Lembra que o outro ganhou 3 elétrons, tá vendo? 3 menos, ganhou 3 menos, 3 cargas negativas. Esse aqui perdeu 3, certo? Não é que ele ganhou 3 prótons, não, ele perdeu 3 elétrons. Se ele tinha 21 prótons, 21 elétrons, como se fosse 21 menos 3, não é isso? O outro eu somei, 21, 11 mais 3, porque ele ganhou. E aqui, 21 menos 3, que ele perdeu 3 elétrons. Então ele passa a ter quantos elétrons? 18, certo? Então ele tem 21 prótons e 18 elétrons. Por isso que ele é positivo, tem mais cargas positivas, que são prótons, do que negativas, que são elétrons. E aqui a gente faz o mesmo esquema, né? Descobrir a quantidade de nêutrons nesse átomo aí. A massa dele é 45, que vai ser igual à quantidade de prótons, que é 21, menos N. Aí eu vou logo direto aqui, viu, galera? Não perder esse tempo. 45 menos 21 vai dar 24. 24 igual a N. Pronto. O N é igual a 24, certo? N é igual a 24. Pronto. Esse átomo tem 21 prótons, 18 elétrons e 24 nêutrons, tá bom? Vamos fazer aqui agora o outro. Deixa eu tentar aqui diminuir um pouquinho aqui a letra. Pronto. Prótons é igual a elétrons é igual a nêutrons. O cloro. Quantidade de prótons do cloro, 17, está aqui embaixo, certo? Quantidade de elétrons. Ele tinha 17 elétrons, só que aconteceu uma carguinha a menos aqui, ó. Isso quer dizer que ele ganhou um elétron. 17 mais 1. Toda vez que tiver um menos, é porque é mais. Ele ganhou, certo? Igual a 18. Por isso que ele está negativo, tem mais elétrons que prótons. E o nêutron, a mesma situação, a mesma novela, certo? A gente conseguir calcular o nêutron aí.
vai ser 35, que é a massa, igual a prótons, que é 17, menos N. Aí você vai ter que diminuir, né? 35 menos N, ou menos 17, vai dar N. 35 menos 17 vai dar quanto? 18. Pronto. 18 nêutrons, 18 elétrons e 17 prótons. Por isso que ele é negativo, tem mais cargas negativas, certo? Pronto. Aí foi uma breve explicação para vocês verem que as partículas, elas podem fazer muita coisa, né? Vamos lá agora aqui para essa rápida revisada aqui, ó. Partículas atômicas, que a gente falou, o número atômico indica a quantidade de prótons no núcleo, o Z, representado pela letra Z. Para átomos neutros, prótons é igual a elétrons. Se o átomo for neutro, a quantidade de prótons é igual a elétrons. Então, se indicar o número atômico, você automaticamente, se esse átomo é neutro, você já diz o número de elétrons. Número de massa, representado pela letra A, prótons mais nêutrons, está no núcleo. Quem define a massa é o núcleo, viu? A eletrosfera não tem nada a ver com massa. Íons, átomos que ganham ou perdem elétrons, portanto, P é diferente de E. Quando prótons é diferente de elétrons. Quando prótons é igual a elétron, não é íon, é átomo neutro. Quando próton é igual a elétron, é íon, certo? Se ele é positivo, é porque ele perdeu elétron, então se chama de cátion. Cátion, íon positivo, perdeu elétron. É sinal de mais. Ânion, íon negativo, ganhou elétron, certo? E aqui, galera, eu não falei pra vocês, era pra ter falado antes, mas não cai muito não, mas é bom saber. Semelhanças atômicas. Isótopos, prótons e massas. Tem elemento seguinte, é o mesmo elemento químico que ele tem, é o mesmo número atômico, só que ele é diferente massa, ou ele tem a mesma massa e mesmo número atômico, certo? Um exemplo, tem carbono que tem 6 de próton, e tem carbono que tem 6 de próton, e tem carbono que tem 12 de massa, e tem carbono que tem 14 de massa, certo? Então é o chamado isótopo. Elementos que têm a mesma quantidade de prótons, só que diferente massa, certo? Isóbaros são elementos que têm diferentes quantidades de prótons, só que quantidades de massa igual. Quantidade igual de massa. Então 6 prótons, tá vendo? E 7. O mesmo elemento. Quer dizer, era para ter colocado aqui, né? Elementos diferentes que têm a mesma quantidade de massa, no caso do carbono 14 e o nitrogênio 14 de massa, só que os números atômicos deles são diferentes, certo? São chamados isóbaros. Isótonos, elementos que têm diferentes quantidades de prótons, diferente quantidade de massa, mas quantidades iguais de nêutrons, certo? E os isoeletrônicos são elementos que têm quantidade de elétrons iguais. O sódio e o neônio, por exemplo, tem a mesma quantidade de elétrons. Isso aqui não cai muito não, mas é bom ter pelo menos alguma informação, certo? Pronto, aqui a atividade, vocês vão fazer a atividade. Esse terceiro aqui, ó, vocês vão olhar na tabela periódica, viu? Não é fora da tabela, não. Vocês vão dar uma olhadinha na tabela periódica, ver lá para calcular a quantidade de nêutrons, prótons e elétrons, tá bom? Então, enviar para o e-mail, vocês já sabem. Então, um abraço, um beijo para todo mundo aí. E precisar tirar dúvidas, só me perguntar, certo? Espero que a aula tenha sido suficiente para vocês aprenderem. Tá bom? Um abraço e até sábado, se Deus quiser, pra gente corrigir, certo? Mas me entregue antes de sábado. Quinta-feira me entregue a atividade pra eu já computar lá e depois a gente corrigir, tá bom? Um abraço a todos, um beijão.